STF forma maioria pela legalidade do inquérito das fake news. Olá, eu sou o Filósofo Z. E Filósofo Z significa eu. Se inscreva no canal. E que grande dia, hein, amigos? Vamos lá? Com 6 votos, o STF, Supremo Tribunal Federal, já formou maioria nesta quarta-feira, 17, pelo prosseguimento do inquérito das fake news, que apura a disseminação de notícias falsas e ameaças a integrantes da corte. Votaram neste sentido os ministros Edson Fachin, relator, Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux e Carmen Lúcia. Faltam ainda os ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Marco Aurélio Melo, Celso de Mello e Dias Toffoli. O julgamento, que tem como origem uma ação da Rede Sustentabilidade, teve início na semana passada, quando Fachin proferiu seu voto. São suspeitos de integrar o esquema de fake news deputados, empresários e blogueiros ligados ao presidente Jair Bolsonaro, que foram alvo de operação policial. Fiz vídeo sobre essa operação, procure no canal. O inquérito foi aberto em março de 2019, como uma resposta do Supremo às crescentes críticas e ataques sofridos nas redes sociais. Desde o início, porém, a apuração foi contestada por juristas e políticos por ter sido instaurada pelo presidente do tribunal, ministro Dias Toffoli, de ofício, ou seja, sem provocação da PGR, Procuradoria-Geral da República. A ação do partido Rede Sustentabilidade, protocolada 9 dias depois da abertura, pedia a extinção do inquérito. Após a operação contra bolsonaristas, porém, a sigla recuou e diz que, embora tenha apresentado inquietantes indícios antidemocráticos, fecha aspas. Então, começando a admitir, tá vendo? A investigação, abre aspas, se converteu em um dos principais instrumentos de defesa da democracia, fecha aspas. A análise da ação foi retomada nesta quarta. Ao votar na ação, Moraes afirmou que os ataques contra a corte não são liberdade de expressão, mas sim bandidagem. Concordo. A liberdade de expressão não é liberdade de agressão, não é liberdade de destruição da democracia, das instituições e da honra alheia. Reitero ter convicção de que não há democracia sem um poder judiciário forte. Não há judiciário forte sem juízes altivos e seguros, fecha aspas, disse. Alvo de críticas e ameaças por parte de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, sem partido, Moraes afirmou que, abre aspas, coagir, ameaçar e atentar contra o Supremo Tribunal Federal é atentar contra a Constituição Federal, é atentar contra a democracia, é atentar contra o Estado Democrático de Direito. O ministro leu ainda mensagens publicadas em redes sociais, com mensagens de ódio ou de violência contra os magistrados. Ele disse que há incitação ao estupro de familiares dos integrantes da corte e que isso não pode ser considerado liberdade de expressão. Olha isso, cara. Se você ainda tem dúvida de quem tem razão nessa história do STF contra os bolsonaristas, escuta o que essa advogada bolsonarista estava postando nas redes. E essa mensagem circulou bastante nas redes, está todo mundo sabendo o nível que eles estavam, abre aspas. Que estuprem e matem as filhas dos ordinários ministros do STF, fecha aspas. Meu Deus. Disse lendo uma das mensagens: em nenhum lugar do mundo isso é liberdade de expressão, isso é bandidagem e criminalidade, fecha aspas. Afirmou, acrescentando que isso foi publicado por uma advogada do Rio Grande do Sul. Advogada. Tanto ele quanto o ministro Luiz Roberto Barroso, segundo a votar nesta quarta, disseram que não há como se ter um judiciário forte e independente, sem que seus integrantes tenham liberdade para julgar os casos, afirmando que as ameaças interferem nisso. Ao defender que o inquérito tenha continuidade, ele disse que o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, editou a portaria que levou à abertura do inquérito, abre aspas, para garantir a liberdade de expressão, para garantir a independência do Poder Judiciário. Na retomada da sessão, no início da tarde, Fachin chegou a fazer um ajuste em seu voto para que ficasse mais próximo dos votos de Barroso e Moraes. Na semana passada, o relator havia proposto que o objeto do inquérito fosse limitado e ações que ofereçam risco efetivo à independência do Poder Judiciário, como exemplo de atos desta natureza. Citou ameaças a ministros e a incitação ao fechamento do Supremo. Sem mencionar o ministro da Educação, Abraham Weintraub,
Fachin ressaltou que pedir a prisão de integrantes do STF também se enquadra nas hipóteses do inquérito. O chefe da pasta da Educação no governo, Jair Bolsonaro, afirmou em reunião ocorrida no dia 22 de abril que por ele botaria, abre aspas, esses vagabundos todos na cadeia, começando pelo STF, fecha aspas. Barroso disse que o mundo contemporâneo vive um momento de grave erosão democrática, por dificuldades das instituições de agirem. Ao falar sobre isso, ele exclui o Brasil desse cenário e diz que as instituições brasileiras estão funcionando vigorosamente e que têm conseguido ser capazes de evitar que o país siga exemplos internacionais. Pontos controversos sobre o inquérito. Competência. A investigação foi instaurada pelo próprio STF, quando, segundo críticos, deveria ter sido encaminhada para o Ministério Público. O argumento é que o órgão que julga não pode ser o mesmo que investiga. Na minha opinião, se fosse encaminhado para a PGR, ia direto para a gaveta. Relatoria. Toffoli designou Alexandre de Moraes para presidir o inquérito sem fazer sorteio ou ouvir os colegas em plenário. Assim, Moraes é quem determina as diligências investigativas. Foro. O que determina o foro perante o STF é quem cometeu o delito, e não quem foi a vítima, para os críticos. A investigação não deve correr no Supremo, se não tiver como alvo pessoas com foro especial. Regimento. Toffoli usou o artigo 43 do Regimento do STF. Como base, o artigo diz que, abre aspas, ocorrendo infração à lei penal na sede ou dependência do tribunal, o presidente instaurará inquérito, fecha aspas. Críticos dizem que os ataques pela internet não ocorrem na sede do Supremo, mas Toffoli deu a interpretação de que os ministros representam o próprio tribunal. Minha opinião. No final, a verdade sempre prevalece, né? Chega daqueles posts cheios de ofensas e mentiras, aqueles posts grotescos. Agora o Brasil está vendo claramente o mal que o gabinete do ódio causa. Eles falam que as filhas dos ministros sejam estupradas e chamam isso de liberdade de expressão. Eu acho que o bem e o mal nunca tiveram tão definidos. Obrigado por assistir, se inscreva no canal, me ajude nesse trabalho de formiguinha em descontaminar o Brasil.